Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para gravar hoje para vocês mais um tema para quem vai prestar o exame da ordem. O tema escolhido de hoje foi estabilidade provisória no emprego. O que a gente precisa saber sobre estabilidade provisória no emprego antes de entrar especificamente em cada tema, da estabilidade? Primeiro, nós precisamos saber que a estabilidade ela pode ser tanto definitiva como pode ser provisória. Quando eu falo em estabilidade pessoal definitiva, tá? Temos uma data de início, nós temos uma data de início, mas a data de término nós não vamos ter. Nós não vamos ter a data de término. Um grande exemplo são os concursados da administração pública direta, das autarquias e fundações públicas, de acordo com a súmula 390 do TST. Já quando eu falo em estabilidade provisória, o próprio nome já diz, eu tenho data de início e eu vou ter data de término. Vou ter data de início, por exemplo, estabilidade gravídica, confirmação da gravidez, data de término, 5 meses após o parto. Estabilidade acidentária, do retorno do INSS após o recebimento de algum benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, até 12 meses após desse retorno do INSS. Então, você retorna para a empresa, após o seu retorno, você não pode ser desligado sem justa causa por 12 meses. Então, veja bem que nesses casos eu tenho data de início e data de término, por isso que são consideradas estabilidades provisórias no emprego. Você precisa saber também que essas estabilidades são garantidas aos empregados por meio de lei, uma legislação regulamenta isso, por exemplo, a estabilidade gravídica, nós temos o artigo 10, inciso 2 do ADCT, que fala sobre a estabilidade gravídica. A estabilidade do dirigente sindical, nós temos na Constituição Federal, no artigo 8º, inciso 8º, e também tem previsão no artigo 543, parágrafo 3º da CLT. Temos a estabilidade acidentária no artigo 118 da Lei 8.213 de 91, a legislação. Pode ser também prevista nas negociações coletivas de trabalho, por exemplo, convenção coletiva ou um acordo coletivo de trabalho. Algumas categorias bancárias, por exemplo, prevê algum tipo de estabilidade para alguns empregados dos bancos, Então, está lá na convenção coletiva e no acordo coletivo, que são fontes formais do direito. Pode estar prevista também no regulamento empresarial, no regulamento das empresas, não é tão comum, mas pode estar previsto. E também pode estar previsto no contrato de trabalho, que é menos comum ainda, mas pode ter previsão no contrato de trabalho, ok? Agora, vamos estudar a nossa primeira estabilidade provisória, estabilidade da gestante. O que eu preciso saber para a minha prova sobre a estabilidade da gestante? A gestante, como eu falei ainda há pouco para vocês, ela possui estabilidade da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, a gestante, quando ela fica grávida, ela adquire estabilidade até 5 meses após o parto. Onde determina isso? Lá na nossa Constituição, no artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT, certo? E aí a nossa jurisprudência pacificou um entendimento muito importante, que o desconhecimento do estado gravídico, tanto pelo empregador quanto pela empregada, não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade, ou seja, não afasta a estabilidade. Mas a moça, quando foi desligada, não sabia que estava grávida. Quando o empregador desligou aquela empregada, ele não sabia que a moça estava grávida. Não interessa, Não interessa. Basta ela ficar grávida no curso do contrato de trabalho,
que ela adquire a estabilidade gravídica, da confirmação da gravidez, até 5 meses após o parto. Tá? Recentemente, é importante alertar que o STF regulamentou esse tema no tema, né, de número 497 de repercussão geral. Lá nesse tema 497, ele fixou a seguinte tese jurídica. Ó, a incidência da estabilidade prevista no artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa. Não há necessidade de a pessoa saber que está grávida ou até mesmo o empregador saber que aquela funcionária está grávida. Basta a funcionária comprovar que ficou grávida no curso do contrato de trabalho que ela tem a estabilidade. Certo? Bom, estabilidade no curso do aviso prévio. E aí, a empregada ganha ou não ganha estabilidade? A CLT, no artigo 391A, determinou que tanto no aviso prévio trabalhado quanto no aviso prévio indenizado tem estabilidade. Tá? Tem estabilidade. Então, se a moça ficar grávida no curso do aviso prévio trabalhado, ou se ela ficar grávida no curso do aviso prévio indenizado, ela vai ter a estabilidade normalmente. Se ela já está sendo desligada, ela precisa ser reintegrada. Se ela não for reintegrada, ela pode entrar com uma ação judicial pleiteando isso. Tá? Então, vejamos o que diz aqui o 391A da nossa CLT. Esse artigo é muito importante para a prova de vocês. Ó. A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante, ó, deixei negrito, o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória conforme determina o artigo 391A da CLT. É um artigo muito importante para quem vai prestar o exame da OAB. Tá? Próximo. Estabilidade no contrato por prazo determinado. A empregada tem estabilidade nesse tipo de contrato? Garanto para vocês que sim. A estabilidade é garantida para quem fica grávida no contrato por prazo determinado. Professor, o que é o contrato por prazo determinado? Se você pegar a CLT, lá no artigo 443, parágrafo 2º, ele vai regulamentar 3 formas de contrato por prazo determinado. Né? Quando a necessidade do serviço do empregado é provisória, quando a empresa trabalha de forma provisória ou até mesmo no contrato de experiência, que é o mais comum que aparece na prova de vocês. Isso significa dizer, então, que se a empregada ficar grávida no curso do contrato de experiência, ela tem estabilidade. Esse assunto é pacífico no TST, porque lá nós temos uma súmula, que é a súmula 244 no seu item 3, que diz o seguinte, ó, a empregada gestante tem direito à estabilidade provisória, né, previsto no artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT, mesmo na hipótese de admissão, ó, mediante o contrato por tempo determinado, inclusive se ela for contratada grávida. Né, temos julgados do TST, for contratada grávida, já entra com a estabilidade, não pode ser desligada sem justa causa, né, durante o prazo da estabilidade, ou seja, até 5 meses após o parto. Contudo, é importante para a prova de vocês, eu vou colocar um asterisco, que o TST, né, no julgamento do incidente de assunção de competência, tá, determinou por meio do Tribunal Pleno que é inaplicável a estabilidade ao regime de trabalho temporário, aquele trabalho que você contrata por meio da lei, né, 6.019 de 74, a lei que regulamenta a terceirização. Tá? Quem é contratado por meio dessa lei do trabalho temporário, a moça que ficar grávida, o TST pacificou o entendimento que ela não tem, é inaplicável, não tem a estabilidade garantida à gestante. Então é uma das poucas possibilidades que a gestante ela perde um processo trabalhista por estar grávida. No caso aqui é ser contratada por meio da lei 6.019 de 74, que é a lei do trabalho temporário. Então cuidado com isso aqui na prova de vocês, que é muito importante. Ok? Então vamos à próxima estabilidade provisória, que é a estabilidade do cipeiro. Introdução. O que eu preciso saber sobre o cipeiro? Ó, o cipeiro que representa os empregados. Então, olha lá essa dica importante. Cipeiro que representa os empregados. Por quê? Porque a CIP é paritária.
ela tem representante de empregador e ela tem representante de empregados. Então, somente quem representa os empregados, porque passam por eleição, sistema eletivo, né, que tem estabilidade. Os empregadores, os representantes dos empregadores, são indicados pelo empregador, né? Então, quem passam por um processo eletivo, né, e seus suplentes, tá? Súmula 339, item 1, dá, né, a quem foi eleito e seus suplentes a estabilidade desde o registro de sua candidatura, se eleito, até um ano após o final do seu mandato, conforme determina o mesmo artigo 10, inciso 2, agora a linha A do ADCT da nossa Constituição Federal. Ok? Olha lá, representante dos empregadores na CIPA. Como nós falamos, o representante do empregador na CIPA se liga nessa pegadinha de prova. Ele não tem estabilidade. Ele não tem estabilidade, tá? Ele não tem estabilidade, certo? Então, o cipeiro presidente da CIPA, que o presidente da CIPA ele é indicado pelo empregador, não possui estabilidade porque ele não passa por um processo eletivo, ele é indicado, né, pelo empregador. Então, muito cuidado, porque na prova provavelmente não vai vir assim, um cipeiro que representa o empregador. Pode vir o presidente, né, o presidente da CIPA. Então, se ele fala o presidente da CIPA, esse não tem estabilidade porque ele não é eleito e sim indicado pelo empregador. De novo, só tem estabilidade quem é eleito, quem representa os empregados na CIPA, tá? O cipeiro, ele perde a sua estabilidade toda vez que o estabelecimento do empregador foi extinto, né? Então, o TST tem um entendimento pacífico sobre isso, lá na súmula 339, agora no item 2, que ela diz o seguinte, a estabilidade provisória do cipeiro não constitui vantagem pessoal, tá? Não constitui vantagem pessoal. Vantagem pessoal, nós temos duas estabilidades apenas, que é a gestante e o acidentado. Somente esses dois possuem, né, vantagem pessoal. Não é o cargo, e sim a pessoa. A mulher que ficou grávida, o empregado que sofreu um acidente. Então, é a pessoa e não o cargo. Aqui, quando eu sou eleito cipeiro, é o cargo da CIPA. Né? Então, por isso que ele coloca, não constitui vantagem pessoal, porque é o cargo e não a pessoa. Mas a garantia para a atividade dos membros da CIPA, que somente tem razão de ser quando em atividade a empresa. Logo, extinto o estabelecimento, não se verifica a despedida arbitrária, sendo impossível a reintegração indevida à indenização do período estabilitário. A própria lei possibilita ainda eu mandar o cipeiro embora sem problema algum, quando for motivo financeiro, né, motivo técnico, motivo econômico e motivo disciplinar, que é a justa causa, né? Tá? Lembrando que nesse caso aqui, não precisa do inquérito judicial para apuração de falta grave, aquele previsto no artigo 853 da CLT. Não há necessidade de inquérito quando você vai demitir, né, o empregado cipeiro por justa causa. Então vamos lá. A lei permite ainda mandar o cipeiro embora, mesmo ele tendo estabilidade, por questões financeiras, técnica, econômica e disciplinar. Mas a lei diz que nesse caso é o empregador que precisa aprovar esses elementos para mandar o empregado embora e não ser uma despedida injusta, tá? Então a estabilidade somente é para quem representa o cipeiro, né, no lado dos empregados, não dos empregadores. Eles têm estabilidade do registro da sua candidatura se eleito a um ano após o final do seu mandato, tá? Não podem sofrer despedida arbitrária sem justa causa, mas a lei permitiu demitir esse empregado por motivo financeiro, técnico, econômico e disciplinar. Aí cabe ao empregador provar esses motivos se for questionado judicialmente. Lembra ainda que a extinção do estabelecimento acaba também com a garantia provisória de emprego do cipeiro. E aqui vale uma OBS. O TST tem um entendimento de que quando é criada a CIPRA para uma obra específica, o fim daquela obra se equipara à extinção do estabelecimento.
Então, nesse caso também, o cipeiro, né, perde a estabilidade, certo? A nossa próxima estabilidade provisória é do acidentado, tá? Então, vamos lá à introdução. Ó. O segurado que sofreu acidente de trabalho. E aqui o acidente pode ser, né, de duas formas. Vamos colocar aqui 3 formas. Pode ser o acidente típico, aquele que o empregado está manuseando a máquina e, porventura, sei lá, imprensa a mão, né, um acidente típico. Pode ser também as doenças, tá? As doenças, e aqui nós temos a doença do trabalho, a doença profissional, né? E pode ser ainda as concausas, tá? As concausas. Bom, doenças. A doença do trabalho, qualquer empregado pode adquirir esse tipo de doença. Muito comum, por exemplo, a LER, lesão por esforço repetitivo, a perda auditiva, são doenças do trabalho. Já a doença profissional, só vai adquirir essa doença profissional o empregado que exerce aquela profissão. Então, por exemplo, toda a doutrina menciona um exemplo clássico. Só vai ter uma doença chamada silicose quem trabalha com pó de silica. Quem nunca teve contato com esse pó não vai ter essa doença. E, então, isso é uma doença típica dos, né, quem trabalha aqui em minas de subsolo, né, que tem contato com esse pó. Então, eu, Hamilton, que nunca tive contato com esse pó, nunca vou ter essa doença. Logo, ela é uma doença profissional inerente àquela profissão, tá? Com causas, tá? O empregado, ele é contratado, não fica doente na empresa, mas ele tem uma doença pré-existente que é agravada na empresa. Isso é concausa, e o TST entende que a concausa também gera a estabilidade no emprego se ele preencher os requisitos legais, né? Então vamos lá, o empregado que sofreu um acidente de trabalho, ó, acidente típico, doenças profissionais e do trabalho, com causas, e ainda, né, faltou aqui eu colocar, ó, 4, percurso, né? Percurso, caso trabalho, trabalho, caso também continua sendo acidente de trabalho segundo a legislação previdenciária. Ó, tem garantia pelo prazo mínimo de 12 meses, como nós falamos no início da nossa aula, né? A manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio doença acidentário, independentemente da percepção do auxílio acidentário. Então, veja bem, quando o empregado é afastado pelo INSS decorrente de um acidente, seja ele típico, uma concausa, uma doença, um acidente de percurso, tá? Ele vai receber um benefício previdenciário decorrente de um acidente de trabalho, que o código é o 91, ou até mesmo uma aposentadoria decorrente de um acidente de trabalho. Se porventura ele recebe alta, fica apto ao trabalho e volta a trabalhar, né? Quando ele volta a trabalhar, ele tem 12 meses de estabilidade, ele não pode ser mandado embora sem justa causa, porque aí ele tem uma estabilidade, mas nada impede de ele sofrer uma justa causa, se ele fizer algo errado, grave o suficiente para se enquadrar nos termos do artigo 482 da CLT, tá? Quais são os pressupostos para adquirir essa estabilidade? Bom, os pressupostos nós falamos. Primeiro, se afastar por mais de 15 dias do emprego, né? Tá incapaz por mais de 15 dias para trabalhar em decorrência desse acidente, dessa doença, da concausa ou do acidente de percurso. Isso vai levar o empregado a ser afastado para o INSS. Então, primeiro ponto, um afastamento superior a 15 dias. Segundo ponto, esse empregado ir para o INSS. Lá no INSS, ele precisa receber um benefício previdenciário que decorre de um acidente de trabalho, tá? É isso que está previsto na nossa súmula 378, em seu item 2. Ó. São pressupostos para a concessão da estabilidade, o afastamento superior a 15 dias do trabalho, ó, e, consequentemente, a percepção do auxílio doença acidentária, auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente, salvo se constatada após a despedida doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego. Se ele descobriu isso na Justiça do Trabalho, por exemplo, se ele entrou com uma ação judicial dizendo que estava doente, teve uma perícia médica, a perícia constatou que ele ficou doente no trabalho, aí o juiz vai julgar procedente e, consequentemente, com a estabilidade, se o empregado pediu isso na petição inicial, porque ele cumula isso aqui com o artigo 129 do Código Civil, onde o empregador obstaculizou maliciosamente um direito do empregado e não afastá-lo do seu emprego, né, por meio do seu médico do trabalho. Tá? Continuando, contrato de trabalho por prazo determinado. Tem estabilidade? Tem, igualzinho a gestante. O empregado que tem um contrato de trabalho por prazo determinado, de novo,
aqueles previstos no artigo 443, parágrafo 2º da nossa boa e velha CLT, e a título de exemplo aqui o mais conhecido de experiência, se ele sofreu um acidente de trabalho nesse tipo de contrato a termo, se ele preencher os requisitos legais, quais sejam ficar afastado por mais de 15 dias do trabalho e receber algum benefício previdenciário que decorra de acidente de trabalho, quando ele retornar, ele não pode ser desligado pelo prazo de 12 meses. Então, não importa o tipo de contrato, tá? Inclusive, como está aqui embaixo, a própria jurisprudência trabalhista entende que, no curso do aviso prévio, se o empregado sofreu um acidente de trabalho e preencheu os requisitos legais, ele também tem estabilidade no emprego, certo, gente? A nossa próxima estabilidade provisória no emprego, né, refere-se ao dirigente sindical. O que eu tenho que saber sobre o dirigente sindical? Primeiro, o parágrafo 3º do artigo 543 da CLT, que tem a redação bem idêntica ao artigo 8º, inciso 8º da nossa Constituição Federal, diz que fica vedada a dispensa do empregado sindicalizado ou associado a partir do momento do registro de sua candidatura a cargo de dirigente ou representação de entidade sindical ou de associação profissional, até 1 ano após o final do seu mandato, se ele for eleito, né? Caso seja eleito, inclusive como suplente, salvo se cometer falta grave devidamente apurado nos termos desta CLT. Então, veja bem, ele tem do registro, né? Registro da candidatura, se eleito, tá? Até 1 ano após, tá, o final do seu mandato. Então, 1 ano após o final, né, do mandato. Ok? É isso que você precisa gravar. E aí, o que acontece? Tanto quem foi eleito quanto os seus suplentes também possuem estabilidade, tá? Mas nada impede que esse empregado sofra uma justa causa, ou seja, aquelas, né, elencadas no 482, aquelas faltas, né, elencadas no 482, desde que graves o suficiente para gerar a justa causa. Um exemplo, o empregado foi pego furtando, ato de improbidade, eu posso demitir ele por justa causa, mesmo ele tendo estabilidade por ser um dirigente sindical? Pode. Só que aqui no caso, o TST, ele entende que de acordo com a súmula 379, né, é necessário aqui um inquérito judicial para apuração de falta grave, aquele previsto no artigo 853 da nossa CLT. Então, suspende o empregado, ajuiza essa ação de inquérito judicial para apuração de falta grave e deixa a Justiça do Trabalho, né, decidir se aquela falta foi ou não suficientemente grave para gerar uma justa causa. Ok? Comunicação do empregador. Muito importante, aqui tem muitas questões de prova, meus amigos, tá? Muito importante, aqui tem muitas questões de prova. Vamos lá. O que diz aqui a nossa súmula 369 no item 1 do TST? É assegurada a estabilidade ao empregado, dirigente sindical, ainda que a comunicação do registro da candidatura ou da eleição e da posse seja realizada fora do prazo previsto no artigo 543, parágrafo 5º da CLT. Aí essa parte final que é importante, ó, desde que a ciência do empregador, né, a ciência ao empregador, por qualquer meio, aqui pode ser ele comunicando por escrito, via e-mail, por uma mensagem do WhatsApp, uma mensagem normal de telefone, um telegrama, uma carta, qualquer forma de comunicação, né? Ocorra na vigência do contrato de trabalho, nos termos da súmula 369. O que ele está dizendo? Nós temos aqui o contrato de trabalho, temos aqui uma comunicação de demissão, por exemplo. Então, aqui está de aviso prévio, né? Aviso prévio. Só que esse empregado conseguiu a estabilidade aqui, ó, dentro do período do contrato de trabalho, antes do aviso prévio. Esqueceram de comunicar ao empregador, né? A legislação determina que, para comunicar ao empregador do registro 24 horas que ele vai participar da eleição, que ele foi eleito 24 horas, que ele tomou posse 24 horas. Só que, porventura, o sindicato esqueceu de comunicar o atual empregador.
E aí o empregador não está sabendo que ele é dirigente sindical e manda ele embora, dá o aviso prévio. Ele fala, chefe, eu não posso ser mandado embora porque eu sou dirigente sindical, eu sou suplente. Vou trazer a documentação para você. Vai levar em casa, pega a documentação, traz para a empresa, entrega para o empregador. Ele tem estabilidade? Sim, ele tem estabilidade. Por quê? Porque ele foi eleito antes de ser comunicado do aviso prévio. Esse é o X da questão. Ser eleito antes da comunicação do aviso prévio. Só faltou a comunicação do empregador que ele foi eleito. Isso não tira a estabilidade do empregado. Muitas questões de prova com essa pegadinha, tá? Número de suplentes. Para ter um limite de suplentes, o TST, por meio da súmula 369, item 2, então tanto dirigente quanto suplente, determinou um limite. Ele colocou, ó, vai ter estabilidade os 7 primeiros dirigentes e os 7 suplentes, né? Então ele coloca lá, ó, fica limitada a estabilidade, né, do dirigente sindical, previsto no artigo 543, parágrafo 3º da CLT, a 7 dirigentes e igual número de suplentes. Então, para não ter lá 30, 40 dirigentes, 30, 40 suplentes, não vai adiantar muita coisa. Só os 7 primeiros vão ter estabilidade, né? Os demais, apesar de serem dirigentes e suplentes, não vão ter estabilidade. Beleza? Categoria diferenciada. Primeiro você precisa saber o que é categoria diferenciada para você entender as questões de prova. Bom, categoria diferenciada tem previsão no artigo 543, parágrafo 3º da CLT, que ele diz o seguinte, ó, as categorias diferenciadas não seguem enquadramento pela atividade preponderante, posto que estas possuem peculiaridades inerentes à própria profissão, sendo assim regulamentadas por lei, por meio de estatutos profissionais, ou ainda face à condição de vidas singulares, não guardando nenhuma identidade com os demais trabalhadores da empresa. Tá? Um grande exemplo, vamos lá, vamos pegar aqui um banco, certo? Um banco ele tem lá as atividades, né, típicas de bancário, caixa, gerente, etc. Mas no banco nós temos atividades que não são inerentes à atividade bancária. Por exemplo, nós temos advogados contratados, né, pelos bancos, nós temos os vigilantes que podem ser contratados diretamente pelos bancos, que não são bancários, né? Inclusive foi uma prova da pergunta que para da OAB se vigilante era contratado diretamente pelo banco, é bancário. Não, a gente vai ver que tem uma súmula logo abaixo que diz que não é. Nós temos também aqui os engenheiros, né, um engenheiro que exerce a função de engenheiro no banco, também não é bancário. Por ter, né, regulamento próprio, essas pessoas, eles são denominados de categoria diferenciada. Então, veja bem, vamos pegar aqui um engenheiro que é eleito dirigente sindical da categoria dos engenheiros. Tem por que ele ter estabilidade no banco para qual ele trabalha? Não, porque ele não está brigando pelos direitos dos bancários, ele está brigando pelos direitos dos engenheiros, então ele não entraria em conflito direto com aquele empregador bancário. Então, logo, ele não tem estabilidade, segundo a súmula 369, item 3 do TST. Coloquei aqui para vocês duas doutrinas de renome. Vamos pegar a primeira aqui, que é do professor Eduardo Gabriel Saad, que trata do tema, né? Ele coloca lá, ó, categoria diferenciada, como aquela cujos membros estão submetidos a estatuto profissional próprio, a que realizam um trabalho que os distingue completamente de todos os outros da mesma empresa. Né? Já o professor Valentim Carrion coloca lá, categoria profissional diferenciada é aquela que tem regulamentação específica do trabalho diferente da dos demais empregados da mesma empresa, o que lhes faculta convenções ou acordos coletivos próprios, diferentes dos que possam corresponder à atividade preponderantemente do empregador, o que é a regra geral. Tá? E aí nós temos duas súmulas importantes sobre o tema que eu falei. Ó. Súmula do vigilante, já veio na prova de vocês, então cuidado, vou colocar um asterístico aqui. Ó. O vigilante contratado diretamente por banco ou por intermédio de empresas especializadas não é bancário, ele tem regulamento próprio, ele tem lei própria, ele tem convenção coletiva ou acordo coletivo próprio. Então, ele não é bancário, pode simplesmente exercer a função de vigilante. Nós temos ainda a súmula, né, 117 do TST que diz, ó, não se beneficiam do regime legal relativo aos bancários, empregados do estabelecimento de crédito
pertencente a categorias profissionais diferenciadas. Aí vem o entendimento do TST falando que esses empregados de categoria diferenciada não possuem estabilidade. O empregado de categoria diferenciada, eleito dirigente sindical, só goza de estabilidade se exercer na empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para a qual foi eleito dirigente, nos termos da súmula 369, item 3 do TST. Ou seja, se ele é um engenheiro, né, trabalha no banco e é eleito dirigente sindical da categoria dos engenheiros, ele não tem por que no banco ter estabilidade, certo? Foi isso que o TST quis dizer por meio dessa súmula 369. Extinção da estabilidade, extinção da empresa, né? Até está errado aqui o tema, consertem aí. Extinção da empresa, tirem essa estabilidade, tá? Extinção empresarial. Quando a empresa vem a fechar, igualmente como ocorre com os cipeiros que nós falamos, o cargo dirigente sindical não é uma vantagem pessoal, e sim um cargo para qual ele exerce. Então, no caso, quando ocorre a extinção do estabelecimento, porventura ocorre também a extinção da estabilidade do empregado. É isso que diz a súmula 369 no item 4. A extinção de atividade empresarial no âmbito da base territorial do sindicato não há razão para subsistir a estabilidade nos termos da súmula 369, item 4 do TST. Tá? Registro da candidatura. O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical, aí olha a diferença do primeiro item, durante o período do aviso prévio. E aqui ele não tem estabilidade, tá? Não tem estabilidade. Certo? No primeiro caso, eu coloquei aqui, ele tem um período, ele é eleito aqui dentro, né, tem estabilidade e recebe o aviso prévio. Né? Só que esqueceram de comunicar para o empregador que ele era dirigente sindical. Aí ele vai no prazo do aviso prévio e comunica que ele já foi eleito anteriormente. Tem estabilidade? Tem, perfeitamente. Nesse caso aqui, tá? Funciona da seguinte forma. O empregado trabalha normalmente, recebe o aviso prévio, né? E no prazo do aviso prévio, ele adquire a estabilidade. Pergunta, ele tem estabilidade? Não. Tá? Ele não tem estabilidade por qual motivo? Porque ele adquiriu, supostamente, esse cargo de dirigente sindical no curso do aviso prévio. Logo, ele não tem estabilidade segundo essa nossa legislação, no caso a súmula 369. Ele tem estabilidade? Não, ele não tem estabilidade porque ele adquiriu, né, o cargo de dirigente sindical no curso do aviso prévio, segundo a súmula 369, item 5 do TST, diferente do item 1, tá? O item 1 ele adquiriu a estabilidade antes e esqueceu de comunicar. O item 5 ele não tinha estabilidade, recebeu o aviso prévio, adquiriu supostamente o cargo de dirigente sindical no curso do aviso prévio trabalhado indenizado, ele não vai ter estabilidade. Perfeito? É importante diferenciar, esse assunto aqui vem muito na prova da OAB de primeira fase e segunda fase da OAB, então eu vou colocar um asteriscozinho aí. Quem que não possui estabilidade também aparece muito em prova. Não possui estabilidade o membro do Conselho Fiscal. Por quê? Apesar de ele ser eleito junto com a chapa, participar de todo o processo eletivo, né, ele não tem estabilidade, segundo o TST, e no caso a OJ 365 da SDI 1, porque ele não briga por direitos da categoria, ele fica na parte administrativa do sindicato e financeira, tá? Então ele não representa a briga lá por direitos da categoria, não atua na defesa de direitos, é por isso, não atua na defesa de direitos, tá? Não atua na defesa de direitos. Como ele não atua na defesa de direitos, ele não tem estabilidade, certo? Já o delegado sindical, ele atua na defesa de direitos, mas ele não é eleito, é por isso que ele não tem estabilidade, ele não é eleito. Por ele ser indicado, ele não possui estabilidade. Mas cuidado, tanto o membro do Conselho Fiscal quanto o delegado sindical podem ter estabilidade
se tiver previsão em convenção ou acordo coletivo, que não é muito comum, mas pode ser que a prova mencione isso. Aí ele passa a ter estabilidade sim. Mas regra geral, segundo a OJ 365, o membro do Conselho Fiscal não tem estabilidade, né? E também, no caso, o delegado sindical, segundo a OJ 369, não tem estabilidade porque não passa por processo eletivo, tá? E aí, seguindo com a nossa estabilidade, temos aqui o diretor de cooperativa. O diretor de cooperativa, né, segundo o artigo 55 da Lei de Cooperativa, aqui a Lei 5764 de 71, tá? Desde que eleito diretor, tem a mesma estabilidade dos dirigentes sindicais, ou seja, registro da candidatura, se eleito, até um ano após o final do mandato, né? Então, registro da candidatura, se eleito até o ano após o final do mandato. É a mesma estabilidade do dirigente sindical, ok? Aí temos uma pegadinha. Por que a pegadinha? Porque no caso aqui, o dirigente sindical e seus suplentes têm estabilidade, mas o suplente do diretor de cooperativa, segundo a OJ 253 da SDI 1 do TST, assunto pacífico e batido na prova de primeira e segunda fase, eu vou colocar um asterisco, ele não possui estabilidade. Tá? Então, o suplente do diretor de cooperativa não possui estabilidade. Então, não possui estabilidade. Artigo 55 da Lei 5764 assegura a garantia de emprego apenas aos empregados eleitos diretores de cooperativa, não abrangendo os membros suplentes. Então, o suplente do diretor sindical tem estabilidade. O suplente do diretor de cooperativa não tem estabilidade. Ok, meus amigos? Então, ficamos por aqui na nossa aula. Vou deixar aqui embaixo as questões, para vocês responderem. Logo abaixo das questões, vocês vão encontrar as respostas. Treinem bastante esse assunto, porque é um assunto que aparece muito na primeira fase e na segunda fase da OAB. Então, até o nosso próximo encontro. Um forte abraço a todos.